Olá, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Estamos juntos mais uma vez, com certeza, para falar de futebol, Campeonato Brasileiro. E vamos falar aqui, né, nessa rodada de pós-jogo aí. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o Fluminense, né? O Fluminense ganhou o jogo por um placar de 1-0, teve perda de pênalti, teve gol do Cano. Mas vamos falar aqui tudo sobre esse jogo para a gente falar dos lances também que aconteceram no Maracanã. E o Fluminense, né, que teve alguns jogadores poupados para o jogo pela Libertadores da América, que nós vamos estar falando muito sobre esse jogo. Mas, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Pelas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E também acompanhando de terças e quintas o nosso programa, o Conversa Torcedor Notícias, às 18 horas, e também o nosso programa de sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas plataformas, né? No Instagram, também no Facebook, também no YouTube, principalmente, ao vivo, para você que está acompanhando na nossa programação também, pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também pela 98.7 FM, com você que está acompanhando a programação, certo? Falando aqui, Fluminense perdeu um pênalti, mas o Cano fez o gol da vitória para o Fluminense no Maracanã. Exatamente. O Léo Fernandes desperdiçou a cobrança de pênalti no primeiro tempo, mas contou com um gol do Cano, né? O Germancano, né? Para vencer e entrar aí na posição aí do G4. E falando sobre isso, pessoal, e falando sobre momentaneamente do G4, porque tivemos aí jogos do Campeonato Brasileiro para a gente dar uma atualizada legal, né? Que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro. O time do Fluminense ganhou o seu jogo, né? Ganhou a sua partida, está aí lutando pelas primeiras colocações, e uma vitória justa do Fluminense, né? Uma vitória justa da equipe do time do Fluminense. O time do Fernando Diniz perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando o Léo Fernandes perdeu a cobrança, o João Paulo defendeu no cantinho certo, no cantinho esquerdo, mas foi superior na etapa final de partida, né? O time do Fluminense tinha um domínio das ações no jogo, certo? E era pouco ameaçado, mas penou para conseguir fazer gol. Tentou para conseguir abrir o marcador e vencer a partida no Maracanã, né? O Maracanã, que tinha um público de 34.211 pessoas. E aí, meus amigos, certamente, como quem tem cano tem quase tudo, né? Para a gente dizer isso aqui, né? O argentino precisou de apenas 2 finalizações para garantir o resultado magro de 1-0, né? E para o Fluminense, na seta, no final das contas, diga-se passagem, no final das contas, resultado justo para um time, para o time que acertou o alvo, 8 finalizações, né? 8 finalizações certas do Fluminense contra uma da equipe do time do Santos, né? Ou contra uma do Santos, principalmente. E essa dúvida que, principalmente daquilo que aconteceu, e isso que gerou muita coisa, né, que eu posso dizer para vocês. Por que o Léo Fernandes? Né? O time do Fluminense, para eu registrar para vocês, o Fluminense é o quinto colocado, certo? Com 28 pontos ganhos. 28 pontos ganhos para o time do Fluminense, certo? Para a gente dar uma atualizada legal. E dito isso, por que o Léo Fernandes? Por que o Léo Fernandes para cobrar o pênalti? O time venceu, isso ajuda também a evitar o questionamento, mas fica uma dúvida no ar, né? Por que o Léo Fernandes para cobrar o pênalti? O uruguaio que chegou agora de empréstimo do time do Toluca do México, né? Tentar ser reforço, que até entrou bem nos últimos jogos, certo? Nos 2 jogos que entrou, no jogo no Fla-Flu entrou bem na partida, no jogo contra a equipe do time do Coritiba entrou também no segundo tempo, mas com uma derrota, né? Mas por que ele para cobrar o pênalti? Mas
Em uma entrevista depois do apito final para a televisão, né, o Germancano, autor do gol da vitória, explicou que normalmente o Ganso é a primeira opção, o Arias é o segundo e ele terceiro, né? Mas citou o Uruguai que estava confiante para bater, que estava com uma confiança maior, né? Mas no final das contas não fez tanta falta assim, né? Já que o Fluminense conseguiu os 3 pontos no Maracanã. Então, teve também nos lances, que eu vou falar aqui, vou falar tantos lances aqui para vocês aqui, os tópicos, né? Para a gente falar aqui que o negócio aqui da fonte do Globo Esporte.com, essa fonte do pós-jogo. E aí, o Dodô, do time do Santos, que até, assim, seguindo o jogo aí também, que estava com o cartão amarelo, o Dodô, lateral esquerdo do Santos, aos 11 minutos de jogo, o Dodô deveria ser expulso. Assim, teve um passivo de expulsão por conta de um pisão que aconteceu, um pisão feio em cima do Ione Gonzalez, né? O lateral esquerdo do Santos já tinha um amarelo, inclusive já tinha um amarelo que não foi aplicado, não tinha, não aplicou o amarelo e o vermelho para ser expulso, né? Diga-se passagem, para ser expulso, diga-se passagem, porque o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, né, que não marcou nada, nem o Igor Júnior Benevenuto também não marcou, não chamou para tentar revisar. Aí seguimos a partida. Então, nos mais de 90 minutos de partida, que teve no jogo entre o Fluminense e Santos, o detalhe em que teve 29 faltas. Então aqui, ó, teve 20 a 18 para a equipe do Santos. Em finalizações, 13 a 3 para a equipe do time do Fluminense. Tem aqui na descrição aqui dos lances, das estatísticas, 9 a 0 para a equipe do time do Fluminense. Mas pela fonte aqui, foram 8 chances contra 1 do Santos, né? Para a equipe do time do Fluminense em chute no gol. Então, o Fluminense teve mais posse de bola na partida de 72% contra 28% da equipe do Santos. Então, em distribuições de cartões amarelos, foram 12, 6 para cada lado. E no lado do Fluminense, o Martinelli, certo? Foi quem mais cometeu faltas. Foram 4, enquanto o Marcos Leonardo, melhor dizendo, foi a maior vítima, com 6 faltas sofridas. Então, vamos falar aqui dos lances, porque principalmente na partida de sábado, foi de um jogo porque o Fluminense teve mais de aplicação da partida, para a gente ressaltar sobre os assuntos, porque o time do Fluminense teve mais posse de bola na partida, né? E vamos estar falando sobre isso. Nos primeiros minutos, né, de partida, o time do Fluminense teve aí de uma total situação de conseguir trocar passes para conseguir chegar ao gol do goleiro João Paulo, o goleiro João Paulo dos Santos. Mas a equipe do time do Santos também teve as suas armadilhas também, né? E falando sobre isso, no começo da partida, né, temos aí dos lances, né, do primeiro lance, dos primeiros lances, né, do lance do Santos, né? No início da partida, o Santos teve no ataque e o Marcos Leonardo recebeu o lance, né, na entrada da área, né, pela esquerda, né, e avançou e bateu cruzado, mas saiu o chute sem direção, né? O primeiro lance do jogo. E aí, o time do Fluminense, né, a torcida do Fluminense temia nessa situação da saída de bola. A saída de bola do Fluminense, que é troca de passes para trás, conseguir aí uma coisa, tal. Isso é uma grande preocupação, porque teve aí dos lances, né, dos últimos jogos, inclusive, que teve essa tensão, né? Mas a equipe do time do Fluminense, né, teve aí também de perigos também, né, pelas coisas aí. Também teve umas atrapalhadas também, né, do time do Santos. O Santos, né, teve um lateral a seu favor com o João Lucas, que cobrou o lateral em busca do Lucas Lima na ponta direita, e a bola bate
a bola vai para trás e até o Rodrigo Fernandes, o volante, tenta cruzamento, mas acerta o companheiro e cedeu o lateral para o Fluminense. No vídeo cacetados. Mas a equipe do time do Fluminense teve no primeiro jogo de uma maneira nervoso na partida, né? Teve um cartão amarelo para o Nino em cima do Marcos Leonardo, que não vai jogar contra o Palmeiras na próxima partida, no estádio do Maracanã, não vai jogar nessa próxima partida, né? Por questão de cartão amarelo. Então, o Fluminense entrou nervoso na partida no primeiro tempo. Entrou nervoso. E o time do Santos teve as oportunidades, né? Teve as oportunidades, né? Nos lances para vocês. O time a equipe ao princípio estava nervoso o Fluminense, mas depois tentou entrar no jogo. 13 minutos, Diogo Barbosa chegou na linha de fundo pela esquerda, cruzou para o Alisson, e o colombiano cabeceia, mas a bola vai fraca no meio do gol para a defesa tranquila do João Paulo, né? A primeira jogada da equipe do time do Fluminense. E aí teve as chances, né, de gol com as chances desperdiçadas, né? Inclusive com o Léo Fernandes com uma tabelinha com o Arias, né? Inclusive que foi desviado no meio do caminho, que veio certinha para o John Arias, mas dá o passo para trás, ele fica nas costas do Léo Fernandes e que desperdiçou a chance. Isso foi aos 17 minutos de partida do primeiro tempo, né? E também não vai ter o André também não vai jogar contra a equipe do time do Palmeiras, né? E também aí, né, o time com essa circunstância também, que também nessa situação, que também teve pênalti para a equipe do time do Fluminense, né? Teve o ataque, então, dos ataques da equipe do time do Fluminense, né? A equipe do time do Santos teve algumas investidas na partida, no início de jogo, para conseguir, né, na partida, mas a equipe do Fluminense teve pênalti, né? Teve pênalti ao seu favor, o lance que aconteceu aí aos 21 minutos de partida, 23, né? Do primeiro tempo, o Arias derrubado na pequena área, né? E que Ione Gonzalez recebe dentro da área, fez a parede, toca para o Arias e tentou avançar, mas é derrubado, e há dúvida se a posição dele é legal, né? E depois o pênalti foi confirmado, e aí o Léo Fernandes foi para a cobrança de pênalti e bateu mal a cobrança. Não bateu mal, não. Ele telegrafou a cobrança de pênalti. O Léo Fernandes bateu forte no cantinho, mas o João Paulo se esticou para defender. Telegrafou a cobrança, né, aos 26 minutos do primeiro tempo. E aí teve a resposta imediata do Santos com o Jean Lucas, num contra-ataque, ele avançou pela esquerda, entra na área, puxa para o pé direito e bate cruzado, mas a bola sai à esquerda do goleiro Fábio. E aí foi aos 27, aí a equipe do time do Santos tentando conseguir algumas investidas, o time do Fluminense com a troca de passes sempre buscando as jogadas, né? Também dos lances também com dos lances do Santos, inclusive, né? Em que o time do Fluminense apertando a saída de bola do Santos, obrigando o time paulista a sair jogando errado, cedendo lateral depois dos 30 minutos de jogo, né? Também com o André, que recebeu do Léo Fernandes na entrada da área e bateu, mas a bola vai longe do goleiro do Santos, João Paulo, aos 32. E aí o time do Fluminense foi o 8º pênalti do Fluminense, e foi o 8º pênalti defendido, o 8º pênalti cobrado, melhor dizendo, aí em 2023, 4 gols e 4 defendidos, né? Perdendo aí a chance. O time do Fluminense que teve outras chances aí para tentar conseguir. E eu já tinha falado sobre isso, da pressão em cima do time do Santos na saída de bola. Teve uma chance aí que teve com o Joaquim, que foi pressionado pelo Arias, e o Cano que foi pressionado por Arias, e o Cano se enrola com a bola e cedeu o escanteio para o Fluminense, né? Inclusive, e na cobrança de escanteio, curto para o jogador Diogo Barbosa, que joga atrás, melhor dizendo aí, né? Para o Léo Fernandes, que ele cruzou, mas a defesa santista tirou. E aí o time do Santos teve oportunidades aí
teve oportunidades aí no lance da cobrança de falta do Lucas Lima. O time do Santos teve a sua chance em direção à área, mas o Fábio saiu do gol e se esticou todo, antecipando, ficando com ela e sem dar rebote. E aí teve aí no final da partida do primeiro tempo, né, o final da partida na primeira etapa, a equipe do time do Fluminense tentando conseguir os lances, né, mas o time do Santos teve a sua catada, né, o Joaquim, aos 43, lançou para o Mendonça no campo de ataque pela esquerda. Ele tem o passe curto para o jogador Jean Lucas, que do bico da grande área cruzou em busca de Marcos Leonardo, mas o Diogo Barbosa corta de cabeça. E aí o time do Fluminense teve a resposta com o Samuel Xavier, que ficou revoltado, né? Como eu dizendo, que o Samuel Xavier ficou revoltado com o Rodrigo Fernandes por dividida com o volante do Santos, mas é contido por Dodô, né? Inclusive com uma discussão. Aí depois teve aí do time do Fluminense, não consegue domínio, o Ione Gonzalez aos 44, né? Que o Arias recebeu dentro da área e tocou para o Ione Gonzalez, mas o camisa 15 não consegue dominar, né? Inclusive. E aí, aos 45 minutos, teve lance aí do time do Fluminense, teve 2 lances, né? 2 lances para o Fluminense, né, tentar conseguir fazer o gol com o Martinelli 2 vezes, né? Primeiro, no lance que o Arias acionou o Léo Fernandes na direita, né? Ele recebeu de volta na ponta, ele cruzou na linha de fundo para o Ione Gonzalez, ou melhor dizendo, a bola vai até o Ione Gonzalez e o colombiano escora de cabeça, né, para o Martinelli, que corta o adversário e chuta de esquerda, mas pega muito embaixo na bola e vai por cima do gol do goleiro santista João Paulo. E outro com o Martinelli resistindo à dividida no meio de campo e ajeitando a bola para o pé direito, arriscando o chute na entrada da área, mas a bola vai no meio do gol do João Paulo, que agarrou firme e não dando rebote. Então, temos aí, no final de partida, pelo tempo para cá de 0-0, o time do jogo que aconteceu, né? Inclusive, o time do Fluminense teve mais domínio da partida do que o time do Santos. Teve a chance, perdeu o pênalti e teve aí no segundo tempo de partida, que aconteceu, né? O Fluminense Santos teve algumas. Um detalhe bastante importante aí, né, o importante que até do lance que eu já tinha falado aqui do Ione Gonzalez, que tomou um pisão em cima do Dodô, tinha um cartão amarelo 1 minuto de jogo por falta em cima do Léo Fernandes, daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso. E aos 3 na cobrança de falta do Léo Fernandes, a bola desviou, sobra para o Arias, mas ficou com o João Paulo aos 3. Então, a equipe do time do Fluminense no ataque, o Ione Gonzalez também teve um ataque também, né? Teve nos ataques também, do time do Fluminense, com o Arias recebendo o Martinelli aberto, aos 10, na direita, né? E cruzou na segunda trave para o Ione Gonzalez e cabeceou no contrapé do João Paulo e a bola passa rente à trave pela esquerda, quase o primeiro gol do Fluminense. E aí, o Fluminense também teve aí aos 11, né, lógico, o Ione Gonzalez, que teve esse pisão aí o Dodô, lateral esquerdo do Santos, pisou aí em cima do pé do jogador Ione Gonzalez, e o árbitro não chamou o VAR e passou de expulsão, né? Diga-se passagem. Então, tivemos aí as 3 substituições, inclusive, né? Tivemos aí as 3 substituições, em que botou o André para a zaga, né? O Lima entrou no lugar do Marlon, que estava reestreando na equipe do Fluminense, o Ken no lugar do William Gonzalez e o Ganso para sair do jogador Léo Fernandes, né? Que até jogou bem, inclusive, mas perdeu o pênalti, inclusive, né? Até jogou bem nas últimas partidas, mas no jogo teve a perda de pênalti, aí aconteceu aí nessa história. E aí o time do Santos teve um contra-ataque, né, em velocidade pela esquerda, com o Marcos Leonardo e bate cruzado, mas a bola vai para fora, à esquerda do gol do Fábio aos 13. E o Fluminense respondeu com o Keno arriscando de fora, da entrada da área pela esquerda, mas a bola explode na defesa aos 14. E teve aí as substituições aí do time do time do Fluminense, homenageando do Santos,
com as entradas do Lucas Braga e do Gabriel Inocêncio, com as saídas do jogador Mendonça e também do João Lucas, né? E a equipe do Fluminense continuou atacando, inclusive, o Fluminense rondando em busca de espaço de campo de ataque, e a bola, e ela chegou até o Cano, ou menos até Keno, melhor dizendo aí, a bola chega até o Keno, perto da meia-lua, que domina e ajeita e bate colocado, mas a bola vai para cima do gol do goleiro, vai por cima do gol do goleiro João Paulo, 19. E aí a equipe do time do Fluminense, né, procurando mais, dominando mais a posse de bola, também o time do Santos teve mais 2 substituições na partida, com o Gamacho e o Luan Dias, nos lugares do Rodrigo Fernandes e do Jean Lucas, né? A equipe do Santos tentando fazer as jogadas aí no campo, né? Teve de jogadas mínimas no jogo, né? O time da equipe santista de alguns lampejos, porque o time do Fluminense teve alguns ataques, e principalmente teve alguns lampejos da partida do time do Santos. Alguns lampejos, porque o time do Santos tentando conseguir estar com a bola, tentando ir para o ataque para conseguir fazer gol, mas só que o Fluminense conseguia perder gols, inclusive, que não costuma perder, inclusive o time do Fluminense, certo? E aí, meus amigos, teve o lance do Arias, cruza o rasteiro na linha de fundo pela direita, em busca de Cano, mas a defesa se antecipou aos 25 minutos. Outro com o Nino, que arriscou um lançamento direto para o Arias, e a bola ficou nas mãos do goleiro João Paulo aos 26. Mas, né, mas a equipe do time do Fluminense teve essa chance, né, de gol, mas antes teve aí o Luan Dias, que invadiu a área do Fluminense, bem marcado, mas é bem marcado, mas não conseguiu o lance de finalização. Ele chega na linha de fundo e chuta fraquinho, né, aos 31, e aos 32 o Cano fez o gol, né? Pela primeira vez o Cano fez o gol contra o Santos, nunca tinha marcado contra o Santos, né? E que o Arias disparou pela direita, né? Chegou no bico da grande área, cruzou o rasteiro para o Germancano, o argentino se joga de carrinho para abrir o marcador no Maracanã, 1-0 para a equipe tricolor. E aí o time do Fluminense, né, teve a substituição aí, colocando um zagueiro, tirando Martinelli para a entrada do David Braz, e o time do Santos com o Julio Furch, né, que é o jogador, né, estreando, né, na equipe do time do Santos, que veio do futebol mexicano, né, para a saída do jogador Lucas Lima, né, para conseguir, né, colocar mais um atacante. Então a equipe do time do Fluminense abriu o marcador e quase fez o segundo gol com o Nino, né, que o Ganso cobrou a falta na área, a bola desvia na defesa e sobrou para o Nino. O zagueiro divide no alto, né, e cabeceia na saída ruim do goleiro João Paulo. A bola ia entrando e o Gabriel Inocêncio salvou em cima da linha. A bola sai em escanteio. E na cobrança de escanteio, né, a bola chega, né, isso foi aos 35 minutos, o lance do Nino. E no escanteio, aos 36, um minuto depois, a bola chega ao Cano na segunda trave, quase fez um gol sem querer, outro escanteio para o Fluminense. E no lance seguinte, né, a bola foi tirada pela zaga da equipe do Santos. Então, teve dos ataques, o colombiano, o argentino Germancano fez mais um gol, né, 28º gol, é o 13º em assistências do João Arias na temporada, então, né, essa estatística. Teve mais uns ataques também no final da partida, com o lance do Lima acionando o Arias no bico da grande área aos 40 minutos, puxou a bola para o pé esquerdo e chutou, a bola desvia e ficou para o João Paulo. E o time do Fluminense quer fazer mais gols, né, para conseguir estar em vantagem. Mas só que o Gandula, olha, o Gandula tomou uma dura do Fernando Diniz, que eu vou te contar, hein? Meus amigos, assim, eu estava vendo aqui pela televisão aí, vendo pela televisão, inclusive, em que deu uma dura em cima do Gandula, né, o Fernando Diniz, né, pela linguagem labial, possível ter se lembrado da mãe da mãe do Gandula, inclusive, né? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, linguagem labial, se lembrando aí a mãe do Gandula, brincadeira, né? É o seu Diniz, hein? Seu Diniz, lembrando, assim,
parece ter se lembrado da mãe do Gandula, né? Com a linguagem labial que teve aos 47 minutos de jogo do segundo tempo, né? Mas também o Fluminense teve aí a chance, né? Do gol, inclusive, né? Com um gol quase, né? Quase o gol do time do Fluminense com o Arias, né? Aos 49, com o lance do Keno, que avançou pela esquerda, trocou para o Arias, que rolou para o Ganso, que ele devolve para o colombiano, que dribla e bate fraco para a defesa do João Paulo, troca de passes na equipe tricolor. Teve algumas chances aí de gol o time do Santos, né? Na equipe do time santista, com a cobrança de fundo do Gamacho, no meio de campo, em direção à área, mas o Fábio conseguiu sair com a bola e ficar com ela e terminou a partida no estádio do Maracanã. Então, o Fluminense agora tem uma prioridade maior para a Libertadores, o jogo contra a equipe do time do Argentino Júnior, que será realizado lá no estádio Diego Armando Maradona, lá na Argentina. Então, isso é muito importante, né, para a gente discutir sobre esse assunto. Então, a equipe do time do Fluminense vai encarar contra a equipe do Argentino Júnior nesta terça, às 19 horas, né, que vai ter as voltas aí dos jogadores Marcelo, Felipe Melo, jogadores que foram poupados na equipe do time do Fluminense. Então, vitória importante, quinto colocado com 28 pontos, foi ultrapassado pelo Palmeiras nessa rodada por conta da vitória palmeirense. Então, o time do Fluminense conseguindo uma grande vitória, uma vitória importante para as pretensões do Campeonato Brasileiro. Certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho estaremos em mais um pós-jogo hoje, de uma rodada, né, de pós-jogos aqui hoje, né? Tivemos aí jogos de sábado, um jogo no domingo, 3 jogos do futebol do Rio de Janeiro, Fluminense e Santos, Corinthians e Vasco, Atlético Mineiro e Flamengo, e no domingo tivemos aí Botafogo e Curitiba. E nós vamos comentar tudo sobre isso, hein? Tudo para vocês aqui, ligados aqui no canal de YouTube do Conversas Torcedor. Fiquem ligados aí, porque teremos aqui rodadas de pós-jogos aqui hoje no Conversas Torcedor para vocês, tá bom? Estaremos juntos daqui a pouquinho para a gente falar aqui do jogo entre o Corinthians e Vasco da Gama. Daqui a pouquinho também temos aí o Atlético Mineiro e Flamengo. E a equipe do Botafogo, mais do que nunca, se distanciando da liderança do Campeonato Brasileiro, né, ganhando aí assim o simbólico título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá bom? Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, repetindo, e ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelo Facebook, também no Instagram do Conversa de Torcedor. Acompanhando sempre o Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas, e também acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radionsc.com, pela RádioNet, também ao vivo no canal de YouTube do Conversa de Torcedor. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês e até já com mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Até já, galera. Tchau, tchau.